Olá, saudações cordiais a todos e todas. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, e hoje estou aqui para realizar o módulo 2 do nosso vídeo 9 obstáculos no caminho da expansão consciencial ou da iluminação espiritual. Lembrando que em nosso módulo 1, feito no mês passado, nós trabalhamos justamente os 3 primeiros conceitos que são esses obstáculos, que é justamente viade, que por sua vez pode ser traduzido como enfermidades, stiana, que é indolência ou insensibilidade, e sanchaya, que por sua vez são as dúvidas. Hoje nós vamos conhecer os conceitos 4, 5 e 6 desses 9 obstáculos que Patanjali nos ensina, que são bloqueios para a devida expansão consciencial ou iluminação da nossa mente para a perfeita compreensão da espiritualidade. E esses obstáculos que nós vamos aprender hoje tratam-se justamente de pramada, que em sânscrito pode ser traduzido como decaimento ou negligência. Além de pramada, temos também alásia, que pode ser traduzido como preguiça. E, finalmente, avirati, que pode ser traduzido como avidez ou ansiedade. Certamente que você já deve ter experimentado todos esses estados vibratórios emocionais que geram bloqueios. Porém, por vezes, pessoas estendem esse estado energético vibratório que gera bloqueio por períodos que abrangem anos ou, quem sabe, até uma vida toda. Mas vamos falar deste primeiro conceito conhecido como pramada, que é justamente o decaimento, a negligência, que pode ser perfeitamente caracterizado como uma perda da energia pessoal que produz descuido, irresponsabilidade e que também gera carência de vigor em nossas energias, fazendo com que nós acumulemos bloqueios energéticos, seja no nosso corpo físico, seja no nosso sistema de chakras. Os principais sintomas de pramada ou negligência são justamente a fadiga, a bipolaridade anímica, que é o que faz que quando a pessoa esteja alegre, esteja demasiado alegre, e quando está triste, está depressiva e quase morta. Então, esses extremos energético-vibratórios podem ser caracterizados justamente para a negligência que a pessoa desenvolve ao longo da sua própria existência. Além disso, também sentimentos de cansaço, mesmo sem ter feito esforço, e dores musculares sem motivo aparente podem ser grandes sintomas de pramada ou de decaimento e negligência. E isso não é uma doença, isso é algo normal que passa dos 20 para os 30 anos de idade em um determinado nível, dos 30 para os 40 em outro, e certamente dos 40 para os 50 e até chegar aos 90 e até chegar ao dia da sua morte. Tudo na realidade física está em eterno estado de decomposição. Você não pode fugir desse processo. A única coisa que você pode fazer é desacelerar e talvez até controlar ele, justamente porque os nossos corpos físicos não têm prazo de validade. Se você souber cuidar da sua saúde, se você souber cuidar do seu corpo, não tem o porquê a sua vida não ser eterna. A questão é que uma vida eterna dentro de um mundo material mega limitado como esse, talvez seja o melhor simbolismo ou exemplo de inferno que uma pessoa pode criar para si mesma. E por isso aceitar a própria morte, aceitar a morte do corpo físico, é algo tão importante justamente para que você possa ascender a níveis dimensionais de pureza, de verdade, de espiritualidade, e não ficar apegado às ilusões da dualidade, às ilusões da matéria. Felizmente, para curar esse processo de decaimento e negligência criado por pramada, a pessoa deve desenvolver duas coisas, que é justamente autodisciplina, ou seja, disso que se trata, criar uma rotina sagrada, onde todas as minhas atividades do dia podem ser realizadas de uma maneira verdadeiramente pura, sagrada, livre de qualquer imundície ou profanação. E além da autodisciplina também é desenvolver postura, não apenas posturas de yoga como os asanas, mas posturas que revelem o seu compromisso com determinados princípios morais inerentes a nós, seres humanos,
que nos diferenciam dos animais e que nos nivelam ou por vezes também igualam as consciências superiores que podem ser consideradas divinas. Agora vamos compreender um pouco esse conceito que Patanjali chamou justamente de alásia, que por sua vez pode ser traduzido como preguiça. Se Pramada está criado justamente graças à perda da energia pessoal que produz o descuido, a alásia está criada justamente pelas flutuações de nossas energias, livre de um centro e concentrada nas nossas regiões baixas ou instintivas. Então veja que a preguiça ela é gerada pelo excesso de energia concentrada nas nossas regiões baixas ou instintivas, que nada mais são do que os 3 primeiros chakras. Então, se você é uma pessoa que se masturba muito, ou se você é uma pessoa que consome pornografia, ou se você é uma pessoa que dá início aos seus projetos e jamais termina, certamente você sofre de alásia, certamente você tem excessos de energia acumulado nos seus 3 primeiros chakras, de maneira que a energia não flui nos chakras cardíaco, ou nos chakras superiores, que é justamente o que vai desenvolver a nossa capacidade tanto emotiva quanto mental, que é o que vai nos conectar com a espiritualidade de uma maneira verdadeira, de uma maneira ordenada, né? Então, os principais sintomas de alásia ou preguiça são justamente a letargia, a falta de consciência, a falta de iniciativa, atrasos constantes, baixo rendimento no que tange todos os setores da sua vida, seja o profissional, seja o esportivo, seja o afetivo, né? E um sentimento constante de esgotamento, mesmo que a pessoa não tenha realizado grandes esforços. Felizmente, a cura de alásia ou da preguiça, que é o 5º obstáculo no caminho da iluminação espiritual ou da expansão consciencial, as curas para esse processo se desenvolvem justamente de um alto poder de concentração, a realização constante de yoga e meditação, além de realizar projetos pessoais que façam com que a pessoa encontre desafios para serem vencidos, que vai fazer com que ela fique com orgulho de si mesma, além também do compromisso, né, a contenção, o celibato, né, aquilo que os indianos chamam de brahmacharya, e principalmente a retidão moral, né? Então é disso que se trata a verdade. A verdade é um conceito absoluto. A mentira sempre é relativa. Então, quando nós compreendemos isso, é que nós podemos desenvolver essa retidão moral que vai fazer com que nós estejamos livres de preguiça, ok? O terceiro e último conceito que nós vamos conhecer hoje e que, por sua vez, é o 6º obstáculo no caminho da expansão consciencial ou da iluminação espiritual, é conhecido com o nome em sânscrito de avirati, e, por sua vez, pode ser traduzido como ansiedade, a inquietude temerosa que habita os nossos corações e que faz com que nós possibilitemos um incremento da nossa atividade, tanto corporal como cerebral, que vai fazer com que nós estejamos em constante estado de aceleração vibratória, fazendo com que a gente permaneça num ritmo vibratório que vai fazer com que a nossa vida seja governada pelo nosso instinto de sobrevivência, o que vai impedir um perfeito raciocínio. E esse estado de ansiedade, que é conhecido como avirati, normalmente é algo que as pessoas tentam suprir ou diminuir através de algo que aumenta o processo vibratório no que tange o aceleramento, que é justamente a prática constante de esportes competitivos, né? Então, no momento em que a pessoa pratica esportes, joga bola, vôlei, faz natação e ganha medalha, né? No momento em que ela faz tudo aquilo, ela se sente cansada. Mas durante o processo de fazer isso, uma vez por semana, 2 vezes por semana ou todos os dias, ela acaba se condenando a um estado vibratório acelerado que faz com que ela não consiga raciocinar de uma forma tranquila, justamente porque ela está pautada, ela está coordenada pelo seu instinto de sobrevivência, né? A virati ou a ansiedade está relacionada justamente com os ciclos de motivação
que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos, que ao não serem percebidos faz com que a pessoa viva dentro de uma dualidade que intercambia estados de ansiedade com estados de depressão, o que não deixa de ser outra forma de bipolaridade maníaco-depressiva, ok? Os principais sintomas de Avirati ou da ansiedade é justamente o estresse, a tristeza, o excesso de medo, nervosismo, sentimentos constantes de ameaça, sensações de mal-estar, além de preocupação, tensão, temor e sentimentos de insegurança. Todos esses processos causados pela ansiedade ou por Avirati irão ser transcendidos ou simplesmente curados e resolvidos, solucionados, principalmente através do ato de aprender a verbalizar com perfeição todos esses sentimentos conflitivos, justamente porque cada pessoa tem uma história, uma biografia e os seus conflitos pessoais. Agora, claro, se eu não entro em contato comigo mesmo, se eu não tenho autoconhecimento, eu só vou estar conectado com os conflitos que estão fora de mim, com os conflitos das outras pessoas, e eu só vou ser capaz de enxergar os meus próprios conflitos quando estiverem identificado com esses. Então, por isso, a psicoterapia, a verbalização perfeita de todos os nossos sentimentos conflitivos é fundamental para que nós possamos nos reconhecer como indivíduos. Então, esse é o primeiro passo rumo à cura de Avirati ou da ansiedade. Aprender a compreender a grande necessidade que todos nós temos de verbalizar os nossos sentimentos, principalmente os sentimentos negativos, principalmente os sentimentos conflitantes ou conflitivos, os sentimentos traumáticos, né? E toda a sociedade, os grupos, né, eles trabalham justamente para que não se fale sobre isso, para que isso seja enterrado, para que isso seja esquecido, né? E além disso, né, além de aprender a verbalizar com perfeição os nossos sentimentos, é muito importante também crer em Deus, orar e pedir. É muito importante ao longo de distintos momentos da nossa vida, não apenas quando nós temos problemas e dificuldades, mas orar, pedir e agradecer são os 3 primeiros passos básicos, fundamentais, no processo de conexão com níveis de espiritualidade ou com níveis de inteligência superior à realidade material física. Né? Então, crer em Deus, orar, pedir, agradecer, saber buscar ajuda, saber também recusar ajuda é muito importante, justamente porque tem pessoas que oferecem ajuda e não têm capacidade de ajudar. Quando você detecta que está recebendo ajuda de uma pessoa que, na verdade, através dessa ajuda te sabota, é muito importante saber romper esse ciclo para que a ajuda correta possa chegar até você sem que você tenha tanta dificuldade em encontrar, né? Então, saber buscar ajuda é muito importante. Aprender a estar só e ser feliz consigo mesmo também é muito importante. Solucionar os problemas ao invés de ignorá-los é outro fator preponderante na cura de Avirati ou da ansiedade. E, obviamente, praticar yoga e meditação de forma feroz e constante certamente serão as melhores atitudes que uma pessoa irá tomar a favor de si mesmo, no que tange eliminar gradualmente de sua existência todos esses obstáculos que Patanjali nos ensina que impedem a nossa iluminação espiritual e também a expansão de nossa consciência. Espero que tenham gostado do nosso segundo módulo falando a respeito dos 9 obstáculos no caminho da expansão consciencial ou iluminação espiritual. E gostaria de saber, você que é nosso espectador, que é leitor do nosso blog, se você já identificou em você mesmo algum desses bloqueios que nós estamos aqui ensinando, não apenas hoje, mas também no primeiro módulo desse vídeo que nós fizemos no mês passado. Coloca aí nos comentários para mim como é a sua relação com Pramada, Alásia e Avirati e seguiremos em contato e trabalhando, ok? Muito obrigado a todos, saudações cordiais, namastê.